Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Xadrez Político, o espaço onde analisamos os grandes movimentos do tabuleiro internacional para entender como eles moldam o mundo de hoje. No episódio de hoje vamos falar sobre um acontecimento que pode parecer pequeno à primeira vista, mas que tem implicações enormes. A vitória esmagadora do Partido Ação e Solidariedade, PAS, liderado pela presidente Maia Sandu, nas eleições parlamentares da Moldávia. Um resultado que não apenas redesenha a política interna do país, mas que também representa uma derrota significativa para a estratégia de influência russa na Europa Oriental. O resultado das eleições e o recado da sociedade moldava. No domingo, 28 de setembro, os moldavos foram às urnas para escolher os novos parlamentares. O Partido Ação e Solidariedade conquistou quase 50% dos votos, garantindo uma vitória sólida sobre o Bloco Patriótico, grupo fortemente alinhado com Moscou. O detalhe é que, segundo fontes oficiais e veículos independentes da Moldávia, a Rússia teria investido dezenas de milhões de euros para tentar inclinar o resultado. Foram relatadas campanhas massivas de propaganda em redes sociais, disseminação de notícias falsas, ataques cibernéticos e até compra de votos. Tudo para evitar que a Moldávia se aproximasse ainda mais da União Europeia, projeto político defendido por Maia Sandu. Mesmo assim, os eleitores rejeitaram a narrativa russa e deram um recado claro: o futuro da Moldávia deve ser europeu. Por que a Moldávia importa tanto para Putin? À primeira vista, a Moldávia é apenas um pequeno país com pouco mais de 2,5 milhões de habitantes, situado entre a Ucrânia e a Romênia. Porém, do ponto de vista geopolítico, ela é muito mais que isso. Desde o colapso da União Soviética, a Moldávia se tornou um espaço de disputa. Para Putin, o país funciona como um buffer, uma zona tampão que ajuda a proteger o flanco sudoeste da Rússia. Se a Moldávia avançar na integração com a União Europeia e, eventualmente, com a OTAN, Moscou perde mais uma peça estratégica em seu tabuleiro de influência. Além disso, a aproximação de Chisinau com Bruxelas reforça o bloco europeu, criando precedentes para países vizinhos, como a Ucrânia e até a Geórgia, acelerarem processos semelhantes. O papel da Transnistria, um enclave russo no coração da Moldávia. Outro ponto crucial é a Transnistria, uma região separatista moldava que, desde os anos 1990, vive sob forte influência russa. Moscou mantém cerca de 1.500 soldados no território, apresentados oficialmente como forças de paz, mas que, na prática, funcionam como uma presença militar permanente. A Transnistria se transformou em uma plataforma de operações de inteligência, contrabando e pressão geopolítica. Para Putin, controlar a Transnistria significa interferir em rotas energéticas como os gasodutos que atravessam a região, ter um ponto de apoio militar próximo à Ucrânia e à Romênia, que é membro da OTAN, impedir a integração plena da Moldávia com instituições ocidentais, já que a questão territorial é um obstáculo natural. A vitória de Sandu, contudo, enfraquece esse domínio. Se a Moldávia avançar rumo à União Europeia, a Transnistria ficará cada vez mais isolada. E há sinais de mudança. Mesmo na região separatista, considerada reduto pró-Rússia, o partido de Sandu conquistou cerca de 30% dos votos. Isso mostra que a hegemonia russa não é absoluta. A guerra híbrida de Moscou e seus limites. Para entender o que está em jogo, precisamos falar da chamada guerra híbrida. Esse é o nome dado ao conjunto de estratégias que a Rússia tem utilizado para enfraquecer seus adversários sem recorrer diretamente a uma guerra convencional. Ela combina elementos como desinformação e fake news, interferência eleitoral, pressões econômicas, ataques cibernéticos, provocações militares controladas. A Moldávia, nesse contexto, era o laboratório perfeito. Um país pequeno, com instituições ainda frágeis, dividido internamente entre grupos pró-Rússia e pró-Europa. Para Moscou, parecia o cenário ideal para mostrar a força de sua máquina de influência. Mas a eleição revelou justamente o contrário. Apesar do investimento pesado, as táticas russas falharam. Isso expõe os limites da guerra híbrida de Putin, principalmente quando a sociedade está mobilizada em torno de um objetivo claro. No caso moldavo, a integração europeia. O momento crítico para Moscou. Esse revés acontece em um período especialmente delicado para a Rússia.
Desde o início de 2025, o Kremlin intensificou ações provocativas contra a Europa. Exemplos recentes incluem drones russos invadindo o espaço aéreo da Polônia e da Romênia, chegando a causar danos em residências e forçando o fechamento temporário de aeroportos, caças militares violando o espaço aéreo da Estônia, navios alemães no Mar Báltico sendo sobrevoados por aeronaves russas em manobras intimidadoras. Essas ações não são isoladas, fazem parte de uma estratégia para testar a unidade da OTAN, criar um clima de insegurança entre os cidadãos europeus e minar a confiança em seus governos. Ao mesmo tempo, a guerra na Ucrânia continua consumindo recursos e energia política do Kremlin. Nesse contexto, perder a Moldávia para o campo europeu representa um soco no estômago da estratégia russa. A dimensão simbólica da vitória de Sandu. Há ainda uma dimensão simbólica. Para Moscou, a narrativa sempre foi a de que os países da ex-União Soviética estariam destinados a permanecer sob sua órbita. A ideia de uma Rússia inevitável. A vitória de Maia Sandu desmonta essa narrativa. Mostra que mesmo uma pequena nação, sob pressão direta de Moscou, pode escolher um caminho diferente. Isso tem potencial de inspirar outros países da região, especialmente a Ucrânia, que trava uma guerra sangrenta contra a invasão russa, e a Geórgia, que também sofre pressões semelhantes. O que esperar daqui para frente? A partir de agora, o jogo se intensifica. A União Europeia deve acelerar negociações para trazer a Moldávia para mais perto, oferecendo apoio econômico e institucional. Quanto mais rápido esse processo avançar, mais difícil será para a Rússia reverter a situação. No entanto, não devemos esperar que Putin aceite passivamente. É provável que vejamos aumento de ataques cibernéticos contra instituições moldavas, campanhas de desinformação ainda mais agressivas, manobras militares na Transnistria para pressionar Sandu, tentativas de explorar divisões internas da sociedade moldava. A grande questão é se a Moldávia conseguirá manter a coesão social e política diante dessas pressões. Conclusão: uma peça-chave no tabuleiro europeu. Em resumo, o que vimos nas eleições moldavas não é apenas um resultado interno. É um evento com ramificações regionais e até globais. Para a União Europeia, é um sinal de fortalecimento e de expansão de sua influência. Para a Rússia, é uma derrota estratégica que expõe os limites da sua guerra híbrida. Para o mundo, é a prova de que mesmo países pequenos podem desempenhar papéis decisivos no equilíbrio de poder internacional. A Moldávia, até pouco tempo esquecida nos noticiários, se transformou em um ponto de tensão crucial entre Moscou e Bruxelas. A forma como esse jogo evoluirá terá impacto direto não apenas na segurança da Europa Oriental, mas no futuro da ordem internacional. E essa foi a análise de hoje aqui no Xadrez Político. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que a vitória da Maia Sandu abre definitivamente as portas da União Europeia para a Moldávia? Ou a Rússia ainda pode encontrar maneiras de manter sua influência na região? Deixe o seu comentário, participe do debate. E claro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder as próximas análises. Até a próxima!